Capítulo 34. A sua responsabilidade de interceder pelo seu povo. Deus não lhe deu responsabilidade maior do que a de interceder pelo seu povo. É tão urgente levar o seu povo diante de Deus em oração, como é urgente levar Deus para diante do povo em suas mensagens. Você deve interceder pelo seu ministério, pelos cultos e pela evangelização, mas você deve também interceder pelo seu povo, família por família e pessoa por pessoa. Cada crente é chamado para ser um sacerdote de Deus. A palavra diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido. 1 Pedro 2:9. Também vós mesmos sois edificados para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2:5. O seu dever de sacerdote é oferecer sacrifícios espirituais e interceder. Os sacrifícios espirituais consistem em louvor, seu corpo, boas obras e contribuições financeiras. O seu papel sacerdotal constante é a oração. A comunhão pessoal com Deus é seu privilégio diário e uma necessidade. A intercessão pessoal deve ser o seu ministério e trabalho diário. Isto se aplica a cada cristão e é mais verdadeiro ainda no que se refere a você como líder espiritual. O papel do sumo sacerdote nos dias do Antigo Testamento era oferecer sacrifício e interceder. O papel intercessório era simbolizado pela sua vestimenta oficial. Ele usava o éfode ou mantelete, o mantelete sacerdotal, sobre o seu manto. O éfode era como um avental com 2 pedras de ônix, cada uma presa a um dos seus ombros. Em cada pedra estavam os nomes das 6 tribos de Israel. O peitoral era preso ao éfode sobre o coração do sacerdote com correntes de ouro, de modo que nunca saísse de cima do seu coração. Ele tinha 12 joias em 4 fileiras de 3 pedras cada uma. Em cada pedra estava gravado o nome de uma das 12 tribos. Desse modo, simbolicamente, cada vez que o sumo sacerdote entrava no tabernáculo e depois, mais tarde, no templo, para então oficiar na presença de Deus, ele levava nos ombros e perto do coração o nome das tribos. Isso significava sua responsabilidade e amor pelo povo. Do mesmo modo, o ministro do Novo Testamento deve levar invisivelmente sobre os seus ombros e coração o povo a quem ministra. Esta é a sua responsabilidade perante Deus. Ele deve levar um fardo por causa deles e amá-los. Cristo completou o sacrifício em sua obra de expiação na cruz. Mas o ministério inacabado de Cristo é o ministério da intercessão. Cada cristão deve ser co-sacerdote com Cristo. Quanto mais, cada ministro e líder deve associar-se a Cristo na intercessão pelo seu povo. Jesus vive para continuar o seu ministério ao lado do Pai. Ele está reinando pela oração. João 17. A grande oração sacerdotal de Cristo expressa o tipo de pensamento que ele sempre tem em seu coração com relação ao seu povo. Israel jamais teria chegado a Canaã se não fosse pela intercessão de Moisés. Ele era grande na administração e na liderança. Mas Israel tinha sido destruído como o povo se Moisés não tivesse intercedido. Paulo é o grande exemplo do Novo Testamento sobre o papel sacerdotal dos líderes cristãos. Sabemos mais sobre a vida de oração de Paulo do que sobre a de qualquer outro personagem bíblico, exceto talvez Moisés. Seu ministério surgiu de sua vida incessante de oração. Ele foi o grande exemplo do Novo Testamento
de um grande guerreiro de oração. Ele não escreveu um livro sobre oração, mas a oração está entretecida em todos os seus escritos. A oração e o jejum foram o fundamento de todo o seu ministério. Ele anunciou a expansão da igreja pela intercessão incessante, trabalho e incrível sofrimento. Ele foi o apóstolo da intercessão piedosa, feito com toda a alma. Paulo evangelizou mediante o amor, lágrimas, obras e sofrimento. Seu zelo não podia ser detido, mas o fogo era mantido ardendo constantemente em sua alma pelas suas orações e intercessão dia e noite. Os 3 grandes testemunhos de Paulo eram como Cristo o conquistou, seu amor pela igreja e sua oração pela causa de Cristo. Em 10 cartas de Paulo, ele falou da sua oração por aqueles a quem estava escrevendo. Em 8 de suas cartas, ele suplica pela ajuda em oração dos seus convertidos amigos. Paulo era um tal modelo de oração que formou um povo de oração. Todo líder evangélico deve considerar Paulo como exemplo de como pode ser um ministério pela graça de Deus. Paulo, o intercessor, é um modelo daquilo que você e eu devemos ser hoje. Nenhum líder é maior do que as suas orações. Se quisermos ver a igreja reavivada e tornando-se uma força poderosa para Deus, devemos ter uma nova geração de gigantes paulinos que oram. A maior fraqueza do ministério hoje talvez seja a falta de intercessão dos líderes pelo povo. Pelo menos 41 versículos nos escritos de Paulo se referem à sua oração e a assuntos de oração, mas só um versículo se refere à sua oração por si mesmo ou pelas suas necessidades pessoais. Ele estava sempre orando pelos outros. Uma das maneiras de medir o papel e o objetivo da sua vida de oração é notar a proporção do tempo que você gasta orando pelas suas próprias necessidades e interesses em comparação com o que gasta orando pelos outros. Quando oramos no Espírito, oramos principalmente por outros. Quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, Deus cuidará de todas as nossas necessidades pessoais e espirituais. A oração que Jesus ensinou como modelo indica normalmente não começamos nosso período de oração orando pelas necessidades pessoais. Em primeiro lugar, oramos pelo nome, vontade e reino de Cristo. Depois nos voltamos para as nossas necessidades. Não fazemos uma oração do tipo para mim ou minha, mas sim para nós e nossa. Como líder, você tem uma pesada responsabilidade de oração diária pelo seu povo e pode ter de limitar o tempo que ora a seu favor ou em benefício da sua família. Mas quando você leva os fardos alheios, Deus, por sua vez, colocará os seus fardos no coração das pessoas, especialmente se você lhes tiver ensinado a ser um povo que ora. Quando você cumpre o seu papel de oração pelo seu rebanho, sob a responsabilidade sua, o próprio Cristo intercederá por você. Chore por outros e Deus apoiará você com o amor leal e a oração do seu povo. Então eu passo a relatar aqui agora algumas sugestões para o seu papel na oração. Anote. Planeje a sua intercessão pelo seu povo. Você falhará para com Deus e para com o seu povo, a não ser que tenha um plano de oração regular para o seu período de intercessão. Se vale a pena planejar alguma coisa nesta vida, a oração certamente é uma delas, ou talvez a principal. Reserve um horário especial durante o dia para a sua intercessão. Isto é tão importante quanto reservar tempo para o preparo de suas mensagens ou para visitar o seu povo. O tempo deve ser diário e reservado antecipadamente num horário em que você esteja fisicamente alerta e possa fazer intercessão intensiva. Além disso, Deus trará à sua atenção o seu povo e as suas necessidades em ocasiões especiais, exatamente no momento em que alguém necessitar da sua oração.
Quando Deus o impelir, assim, especialmente, sempre que possível, ponha de lado, na mesma hora, qualquer outro trabalho e ore. Deus irá também levar o seu povo à sua oração para orar quando você estiver trabalhando, viajando ou nos momentos em que a sua mente estiver comparativamente livre. Como líder dele, o seu povo deve estar constantemente no seu coração, da mesma forma que estava no coração de Paulo. Paulo disse a respeito de Epáfras, pastor da igreja de Colossos: ele se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vós conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós. Epáfras estava com Paulo na ocasião. O testemunho de Paulo sobre o grande fardo que Epáfras carregava pelo seu povo, esforçando-se nas orações e preocupando-se com eles, embora estivesse a quilômetros de distância, ilustra a vida de oração de um líder ideal. Pode-se dizer que você se esforça sempre em oração pelo seu povo? Você poderia responder com segurança essa pergunta? A sua oração regular pelo seu povo poderia ser corretamente chamada de trabalho árduo? Tenha um lugar para interceder pelo seu povo. Se tiver um aposento especial, pode fazer dele o seu refúgio de oração. É uma bênção ter um lugar especial para orar. Quando visito a casa de John Wesley, em Londres, sempre aprecio o tempo que posso passar orando silenciosamente em seu quarto de oração, no alto das escadas. Tenha listas de oração do seu povo. Deus abençoa grandemente as listas de oração. Há uma forte evidência de que Paulo fazia uso delas. Você também desejará ter listas especiais de pessoas não salvas que quer conquistar, de líderes do país, de necessidades missionárias, nações, povos, ministérios, uma lista de parceiros de oração, pessoas em cujo ministério você quer participar pela oração, uma lista da família. Sua maior responsabilidade como pastor é sua lista, ou suas listas de oração pelo povo. John Welsh, piedoso ministro escocês, passava sempre que possível 8 a 10 horas a cada dia e noite orando pelo seu povo. Ele tinha um abrigo no qual podia abrigar-se à noite quando se levantava para orar. Mas a esposa se queixava sempre de que o encontrava no chão chorando. Sua resposta era: ó mulher, sou responsável por 3.000 almas e não sei o que está acontecendo espiritualmente com elas. 3.000 pessoas viviam na área ao redor da sua igreja. Jesus disse que o bom pastor chama as ovelhas pelo nome. João 10:3. Se um pastor sabe o nome de cada ovelha, de cada uma delas, quanto mais deve o pastor espiritual orar pelo nome de cada pessoa do seu rebanho. Hudson Taylor, fundador da China Island Mission, costumava orar em favor de cada posto missionário, de cada missionário pelo nome e de cada necessidade e circunstância específica que viesse ao seu conhecimento. As suas orações continuam vivas na China até hoje. O bispo Azariah, bondoso líder da igreja do sul da Índia, orava pelo nome em benefício de cada pastor e líder sob sua jurisdição em sua extensa área. É possível que a maior mudança que venha acontecer em sua vida e ministério seja para que aprenda realmente a orar pelo seu povo e seu ministério. Planeje, isso mesmo, planeje como vai cobrir de oração as necessidades do seu povo. Se a sua congregação for grande demais para orar por cada um pessoalmente a cada dia, planeje meios de incluir regularmente todos por quem você é espiritualmente responsável diante de Deus. Hebreus 13:17. Talvez seja necessário dividir a sua lista, a fim de que possa orar por uma parte da sua congregação a cada dia da semana. Talvez você queira ter uma lista dos nomes das famílias para orar todos os dias por cada família, pelo nome.
em sua lista familiar mais detalhada, você desejará ter os nomes de cada membro da família e sua idade aproximada e talvez os aniversários. Você pode prometer aos membros que irá passar tempo especial orando por eles no dia do seu aniversário. Será bom ter uma lista de necessidades que vá sempre mudando numa folha separada de papel, com as necessidades especiais do seu povo à medida que elas aparecem. Isto deve incluir doenças, acidentes, luto, desemprego, depressão ou provação. Você só pode levar verdadeiramente no coração os fardos do povo quando souber quais são as suas necessidades. Quando o seu povo começar a compreender como você ora pessoalmente por ele, irá alegremente compartilhar as suas necessidades conforme forem surgindo, para que você possa ser um pastor mais eficaz na oração. Tenha um plano de oração pelas necessidades especiais de seu povo e da comunidade. As preocupações essenciais e as necessidades principais pesam bastante sobre o coração de cada pastor. Se a sua congregação for pequena, talvez você possa orar por todos os membros a cada dia. Se for grande, terá de planejar a sua oração com tópicos separados para cada dia da semana. Entre as suas maiores preocupações de orar pelo seu povo como um todo estão unidade, integridade, vida piedosa, oração do povo, testemunho do povo, reavivamento, impacto crescente da igreja, impacto mundial da igreja e presença de Deus em seus cultos. Entre os grupos da igreja por quem você deve ter uma preocupação de oração se encontram os seguintes: os jovens. Mantenha um compromisso especial de oração pelos jovens e pelo seu ministério a eles. Embora possa ter um pastor para a juventude, ore por um ministério adequadamente planejado para eles, pela salvação de cada um deles. Por um ministério em expansão para os jovens da igreja, pelo chamado de Deus para o serviço cristão de jovens da sua escolha, pelo treinamento ou emprego para os jovens necessitados, por força para resistir às tentações especiais da juventude. Deus pode dar-lhe o seu próprio Eliseu, Timóteo ou Tito, dentre a sua comunidade. Quando Deus parecer estar levantando uma pessoa, ore diariamente por ela e frequentemente com ela. Dê os passos necessários para discipulá-la e aconselhá-la. Os homens são outro grupo importantíssimo na igreja, assim como todos. Toda a igreja precisa de homens espiritualmente fortes, ativos na oração e no testemunho. Todo lar precisa de um pai espiritualmente forte para dar o exemplo e tomar a responsabilidade espiritual pela família. Isto tem sido muitas vezes feito pelas esposas e mães. Os seus homens precisam das suas orações. As mulheres, elas têm suas preocupações e necessidades especiais. Elas podem representar uma força espiritual enorme para a igreja. Muitas esposas carregam um fardo pesado em relação à salvação de seus companheiros não salvos, e o pastor deve ajudá-las compartilhando deste fardo de oração. Os solteiros. Como os nossos solteiros precisam das nossas orações nesses dias. Eles ouvem você orando a seu favor em suas orações públicas? Os pais separados precisam de oração especial em favor de suas responsabilidades e preocupações. Líderes cívicos e governamentais. É ordenado a todo cristão nas Escrituras que deem prioridade à oração pelos líderes do governo. 1 Timóteo 2, 1-3. Devemos orar a Deus pelo nosso governo, pedindo sabedoria, integridade e decisões certas para os nossos governantes, quer da nação, do estado, quer da cidade. Figuras-chave do governo devem ser colocadas na lista diária de oração do líder. Ele deve orar regularmente por essas pessoas nas suas orações no púlpito, treinando também seu povo a orar por elas. Mas em certas ocasiões, quando o governo enfrenta situações críticas, é certo programar períodos específicos de oração pessoal à nação da igreja.
Reavivamento e colheita. Deus depende dos líderes cristãos para chamar seu povo a orar pelo reavivamento e por uma grande colheita de almas, assim como ele dependeu dos profetas para chamar as pessoas à oração nos dias do Antigo Testamento. O líder deve frequentemente incluir isto em suas orações públicas e em seus pedidos nas reuniões de oração. Grupos da igreja podem programar horários especiais de oração conjunta. Toda a igreja pode ser levada a passar metade de uma noite em oração, das 6 ou 7 da noite até a meia-noite, ou várias noites de oração, das 9 até as 4 ou 5 da madrugada. Todos os líderes devem carregar este fardo. A fim de preparar o seu coração para liderar outros nesta ânsia e busca da face de Deus, você precisa separar meios, dias ou dias inteiros de oração, ou uma noite especial de oração, ou 1 ou 2 horas diárias para orar pelo reavivamento e colheita durante uma semana, um mês ou até mais. Deus honra grandemente tal preparação do caminho do Senhor, embora devamos tomar cuidado para não pensar que por isso temos direito à bênção de Deus. Quanto mais oramos, mais profunda se torna a ânsia do nosso coração, até que finalmente prevalecemos sobre os poderes das trevas e vemos a grande vitória de Deus. Escolha tempos especiais de oração para os fardos especiais que o Espírito Santo colocar em seu coração. O Espírito não só pode guiá-lo a separar tempos especiais de oração para o reavivamento e a colheita. Ele pode guiar você a buscar uma nova bênção especial sobre o seu próprio coração. Pessoas muito usadas por Deus descobriram ser necessário ficar a sós com Ele por mais tempo, para uma nova unção, novo refrigério espiritual para sua alma, ou orientação especial de Deus com respeito ao seu ministério ou seu povo. Este era o hábito especial de oração de Finney. Um projeto de construção que precise de ajuda financeira pode ser o chamado especial de Deus para um meio-dia de oração. Uma grave enfermidade de um membro da sua igreja ou grupo pode exigir oração especial e prolongada. Mantenha-se alerta para os sussurros do Senhor, chamando você à oração ou talvez à oração e ao jejum. Deus pode guiar você como líder a providenciar a multiplicação da oração para as necessidades que Ele colocou em seu coração. Você pode ser guiado a chamar o seu povo para comprometer-se a dedicar um determinado número de horas à oração por uma necessidade. 500 ou 1.000 horas de oração pelo reavivamento ou por uma campanha evangelística especial. Quase todo mundo estaria disposto a comprometer-se a uma hora de oração, especialmente se lhes for permitido dividi-las em 2 meia-horas ou 4 períodos de 15 minutos cada. Muitos podem estar dispostos a comprometer-se a 1 hora ou um dia, ou 5 horas por semana, ou algum outro compromisso similar. Outra abordagem é pedir às pessoas que se comprometam a tantos períodos de 10 ou 15 minutos de oração especiais quanto possível. Ao usar cuidadosamente o seu tempo, elas podem descobrir uns 10 minutos extras ou mais para este programa especial. Definitivamente, focalizado na oração, de manhã, ao meio-dia e à noite. Quanto mais elas interrompem o seu trabalho e fazem a Deus uma oferta de amor de intercessão pela necessidade especial, tanto mais Deus poderá colocar o fardo em seus corações e tanto mais sua fé começará a crescer. Spurgeon disse: se qualquer ministro se satisfizer sem conversões, ele não terá conversões. Ficamos satisfeitos em continuar nosso ministério com pouco ou nenhum derramamento do Espírito de Deus e com poucas pessoas entregando-se regularmente ao Senhor. Deus só doa almas àqueles que não podem viver sem elas. O líder que não anseia pelas almas está necessitando seriamente de um reavivamento em seu coração. Mas não há limite para o que Deus pode fazer se estivermos suficientemente famintos e dermos passos específicos para alistar a oração do povo de Deus.